Oi, pessoal! Sejam bem-vindos aos Novos Perfis, uma série especial do podcast Perfis da História, que vai contar com a participação de alguns colegas da graduação. Esperamos que vocês gostem desse novo formato e curtam o episódio. Olá, sejam todos bem-vindos. E hoje temos um episódio muito especial com dois calores sêniores aqui para conversar com a gente sobre as experiências no curso de História durante o ano de 2020. Esse ano que é uma loucura. Hoje a gente vai conversar com a Pietra. Eu me chamo Pietra Luiz, vocês talvez já me conheçam do Centro Acadêmico e de outros espaços. Eu sou de Fortaleza, do Ceará, mas agora eu vim para São Paulo fazer História na USP ano passado. Estou indo para o segundo ano agora. E também vamos conversar com o Vinícius. Vinícius, por favor, se apresente. Olá, galera. Meu nome é Vinícius, eu também estou no segundo ano. Não sou tão famoso como a Pietra, mas estamos aí enfrentando as dificuldades. Eu acho que eu também vou me apresentar, né? Esqueci dessa parte. Eu sou o Ulisses, eu entrei no ano de 2017, então eu vou bater esse papo com vocês aí com essa perspectiva de quem já está no quinto ano da graduação. Vou comentar um pouquinho também sobre as minhas experiências, quais foram essas diferenças, né, entre quem entrou antes desse ano pandêmico e quem entrou depois. Eu estava lembrando ontem que felizmente e infelizmente, o nosso problema em 2017 era o Temer. E aí eram muitos fora Temers assim, durante a calorada. Acho que uma pergunta muito óbvia nesse começo de conversa, né? Que é uma coisa que a gente busca resgatar no Perfis da História. Qual que é a relação que os nossos entrevistados têm com o curso que eles escolheram, se foi uma escolha que vem desde a infância, ou se foi uma coisa que acabou acontecendo. Então, como que foi o processo de escolha do curso para vocês? No fundamental, eu já pensava assim, em fazer História, porque na época era a matéria que eu mais gostava assim, de estudar e de ver aula. Só que sempre foi essa relação de tipo, matéria que eu tenho afinidade, matéria que eu gosto. Eu nunca pensei muito História naquela época para além disso. E aí no ensino médio eu entrei numa escola que tinha uma tradição muito forte de ONHB, que para quem não conhece é a Olimpíada de História que a Unicamp faz. E a partir disso eu tive um contato totalmente diferente assim com a área da história, campo da história, porque a gente realmente tem um contato mais aproximado de como é pensar criticamente a história a partir dessa Olimpíada. E no meu colégio tinha essa tradição muito forte de participar da Olimpíada assim desde 2017, 2016. Todo ano passava pelo menos uma escola, uma equipe para a final. E para uma escola pública isso é muita coisa, assim. E aí, a partir disso, meus professores também conheciam vários professores ao redor do Brasil por causa da Olimpíada. E aí, eu até prestei vestibular para a Unicamp em 2019, porque eles aplicaram em Fortaleza, né? E eu passei também passei para a USP. E aí, quando eu passei, assim, foi um evento, quase que um evento na escola, assim, todos os professores se mobilizando para conseguir pagar a passagem, conseguir arrecadar dinheiro. E aí foi maravilhoso, assim. Eu lembro que a diretora que pagou a passagem de avião, e aí eu tinha feito rifa pra gente, e aí, quase todos os professores, assim, compraram ponto, deram dinheiro. E foi muito bom, assim. E aí, só que aí tinha essa questão, né, de que eu só ia conseguir fazer história na USP se eu conseguisse vaga no CRUSP, e eu consegui. Mas foi só a partir disso que eu tive como ter alguma perspectiva de me manter em São Paulo, né? Porque aluguel é muito caro e minha família não ia ter como pagar e me sustentar aqui. Mas foi basicamente isso. Pô, legal. Eu acho que é muito bom sempre trazer essa lembrança das Olimpíadas de História e tal. É um projeto incrível, assim. E você, Vinícius, como foi o seu processo de escolha do curso? Então, assim, eu também desde o fundamental eu já me interessava muito por história, assim, pela matéria, né, no geral, era a matéria que eu ia melhor, eu me interessava mais. Nunca fui dos melhores alunos, sempre fui do fundão,
Só que quando rolava matéria de história na sala de aula, era que eu mais me interessava, assim, tinha mais interesse. E isso foi durando até o ensino médio, etc. Só que aí, quando eu cheguei no ensino médio, que começaram assim os primeiros passos em direção ao vestibular, eu estudando para o vestibular ainda não tinha certeza absoluta se era aquilo que eu queria, mas continuava tendo aquele interesse pela matéria de história. Então, fazia todos os planejamentos de todas as matérias e o que eu focava mais era sempre história, porque eu gostava mais, aquilo me motivava e tudo mais. Além disso, eu sempre tive bons professores de histórias, eu acredito que isso foi um dos motivos também, porque eu levo alguns deles assim, vou levar para sempre, em questão de didática, em questão de abrir minha mente para diversas coisas e etc. E assim, por mais que eu tenha estudado minha vida inteira em escola pública, talvez foram os professores de história que me trouxeram mais para essa área de educação. Não só de história, mas a maioria, assim. Acredito que os professores de história, eles desenvolvem e possuem um senso crítico muito, não desmerecendo as outras áreas, mas um senso crítico muito aguçado, assim, eles conseguem trazer a gente para umas áreas com mais críticas sociais e tudo mais. Eu sempre me interessei por essas questões. E aí foi isso, tentei o vestibular, eu fiz alguns vestibulares, eu não fiz Unicamp, mas eu fiz Unesp também, aí fiz USP e, enfim, consegui passar na Unesp também, só que eu moro em São Paulo, moro na capital, e o campus de História fica em Franca, né? E aí eu também não ia ter condições de me manter em outra cidade e tudo mais, e aí como eu passei na USP, não é tão perto de casa, mas é melhor do que em Franca. E aí eu decidi começar e cá estamos. Eu acho que realmente é muito interessante, assim, a gente acabou trazendo pessoas assim, Pietra, que vem de Fortaleza, você que é de São Paulo, acho que vai ser bem legal esse papo, né? E aí a nossa segunda pergunta, ela é uma curiosidade, assim, que a gente tem muito, porque assim, no meu caso, eu conhecia relativamente pouco sobre a FEFELESH especificamente, assim. Já tinha ouvido falar muito da USP e tal, mas sobre o ambiente da FEFELESH, todos os esquerdistas que vivem lá dentro e tudo mais, toda essa imagem que as pessoas de fora da universidade têm da FEFELESH, eu não conhecia muito. Então a gente queria saber de vocês, assim, o que vocês sabiam sobre a FEFELESH, o que vocês imaginavam, assim, sabe? Vocês tinham alguma opinião sobre o que seria o pessoal da história, se eles seriam de fato todos esquerdistas e não sei o que lá e tal, que fazem balbúrdia e tal? Ou vocês já tinham uma visão um pouco mais esclarecida, assim, de certa forma? Sabiam mais ou menos como que era essa dinâmica? Bom, eu, para falar a verdade, não sabia nada, assim, até basicamente o último ano, assim, do ensino médio, eu não sabia nada da FEFELESH e nada da USP, assim. Nunca tive esse contato, assim, tão próximo, etc. Nunca chegou pra gente lá onde eu estudei, né? Foi a gente que teve que correr atrás desse tipo de informação. Mas sempre ouvi falar muito bem, né? Então, eu acho que o primeiro ponto assim que desperta na gente é essa questão de a galera sempre fala muito bem, fala que a qualidade de ensino é algo muito bom, que supera as expectativas e tudo mais. E dos esquerdistas, eu acho que é o que chega primeiro pra gente. Assim. Os esquerdistas e os maconheiros são os que chegam primeiro, assim. Talvez isso foi um certo abraço, assim, que me deram, talvez. Mas foi isso. Não foi algo que chegou, assim, tão evidente para mim, sabe, assim, tão na cara, assim. Eu tive que buscar algumas informações. Mas é isso. Acredito que tem alguns estereótipos que a galera cria e são os primeiros que chegam pra gente. Então, eu praticamente só fui conhecer mais a USP no final de 2019, que foi quando eu comecei a cogitar, assim, essa ideia, né? E vi que dava para passar pelo Enem. E eu não conhecia muito assim, né? Eu tinha mais contato com a galera da UFC, que é a Federal do Ceará. A minha melhor amiga, ela já estava cursando História na época que eu prestei vestibular.
aqui, e eu já tinha visitado algumas vezes o campus, né? Então, eu meio que já tinha uma noção, assim, de como eram certas coisas, mas não muito sobre o curso em si. Era mais sobre o ambiente e tudo mais. Só que na USP, assim, continua sendo bem diferente, assim, na FEFELESH. Eu praticamente só fui saber que se falava FEFELESH, não FFLCH, pouco antes de entrar, de passar. E, assim, é bem diferente, porque são dinâmicas um pouco diferentes, né? Até por ser em outro estado, assim, as pessoas são um pouco diferentes, são costumes diferentes. Mas a noção de que, da galera de esquerda, de que tem muita gente de esquerda, eu acho que já era algo muito nacional na época, assim. Todo mundo tinha noção, tipo, você cursa história, você é de esquerda, você é militante, isso e aquilo. Mas, tipo, eu não fiquei muito surpresa, até porque queria ir para a faculdade também com esses interesses políticos, de me organizar também e de atuar politicamente. E, entre outras coisas, assim, a questão da harmonização, porque em São Paulo em São Paulo tem esse serviço pelo SUS, em Fortaleza não tinha. Então, teve essas várias questões. Mas eu praticamente só fui conhecer mesmo a dinâmica do curso e do ambiente quando eu cheguei em São Paulo, né? Infelizmente, eu não tive muita oportunidade de ver isso ao longo do ano, porque a gente só conseguiu ter um mês de presencial praticamente. E mesmo morando assim dentro da faculdade, dentro da universidade, é muito diferente de quando, sei lá, a universidade está esvaziada, não tem aula, assim. Eu acho que foi isso, assim, foi algo que só deu para realmente para entender e ver de uma forma mais ampla e completa quando eu cheguei mesmo. Eu acho que é um processo que acaba acontecendo, assim, né? Porque a gente sempre chega com uma certa visão e acho que aconteceu muito comigo, assim, né? De ter um pouco essa ideia dos esquerdistas, dos movimentos políticos e tal. Mas, assim, depois de, sei lá, 2 semanas, uma semana de aula, eu já estava percebendo que era bem mais diversa a situação. No meu ano foi muito engraçado porque tinham pessoas assumidamente liberais, assim, que falavam barbaridades, mas que faziam parte do curso, assim, sabe? Discordo muito, mas é parte do curso também, né? Um pouco para a gente tentar rebater essas visões de fora que é justamente como o Vinícius falou, esses estereótipos. Assim. E aí a Pietra já colocou algumas questões aí com relação ao fatídico ano de 2020, mas ainda não chegamos na pandemia ainda. Eu queria muito perguntar para vocês se vocês participaram da calorada que teve em 2020 e como que foi essa experiência, se vocês chegaram a assistir alguma mesa, participaram de algum evento. A gente sabe que é sempre um momento de muita empolgação, assim, de fazer a matrícula, de ver um monte de gente, de tinta e glitter pra caramba e tal. Queria saber, assim, como foi essa calorada de vocês, assim, o que vocês lembram? Então, eu lembro de chegar no vão e aí tinha uma rodinha de pessoas, assim, se apresentando, e aí eu cheguei lá. Eu acho que a experiência no geral da calorada foi muito boa, porque a gente pôde conhecer várias partes, assim, do que é uma vivência universitária, né? Tanto da questão mais acadêmica, de ter mesas, de ter palestras e tal, quanto da questão das festas, né? Que é uma coisa que é muito presente na questão no ambiente presencial. E aí eu lembro de ir em algumas mesas, sim. Uma foi sobre mulheres na academia, que eu fui na filosofia, eu acho. E foi muito bom, assim, ter essa noção, porque indo para São Paulo, eu tive muito esse receio de, tipo, chegar na USP e não me reconhecer no lugar, não conseguir me reconhecer ao ponto de, sei lá, querer desistir do curso e tudo mais. Ainda mais sendo uma pessoa trans ou uma pessoa negra. E acho que o melhor tipo de contato que eu tive na calorada foi com os coletivos, assim. Eu lembro de ir na oficina do Sueli Carneiro, que é o coletivo de mulheres negras da FEFELESH, era uma oficina de Abayomi, que são os bonequinhos, né, que a gente faz de pano. E, tipo, eu lembro de, tipo, aquele ser um momento que eu fiquei muito emocionada, assim, que foi quando eu finalmente consegui me ver, porque eu nunca imaginei que eu ia ver tantas mulheres negras juntas em um lugar só dentro da faculdade, sabe? Eu não tinha visto ainda. E aí foi aquele momento que eu consegui, não, que eu pensei, não, eu vou conseguir continuar aqui, eu vou conseguir terminar isso daqui. No meu caso, quando cita a calorada, eu confesso que eu fico triste, porque assim, eu fui lá fazer a matrícula
E eu já tive que sair, já tive que ir embora, porque eu estava trabalhando e foi tudo muito corrido, assim, não consegui aproveitar praticamente nada, assim. Só vi mesmo a questão da galera, todo mundo ali, dei uma zoada bem rápido, mas já tive que fazer minhas coisas e tudo mais. E isso foi um motivo também para dar aquele impacto, né? Porque a galera tem um pouco mais de tempo, talvez. Eu queria muito esse tempo. Você começa a perceber que o ambiente é realmente bastante elitizado e tudo mais. As coisas são bem diferentes. Mas é isso, assim. Por isso que eu, infelizmente, não tive tantas experiências assim para contar para vocês em relação à calorada, porque foi algo bem passageiro, assim, bem rápido, mas não deixou de ser uma experiência foda, assim, uma experiência da hora, que aqueles flashbacks assim que você lembra de vez em quando, da galera comemorando, você tipo arrepiado assim porque você passou na porra do negócio. Então, enfim, por mais que foi mínimo, assim, foi rápido, mas marcou bastante, foi interessante. A Pietra comentou sobre esse momento de chegar no vão, né? Chegar naquele prédio, assim, ver o pessoal sentado em roda no chão. Comigo, pelo menos, foi uma coisa muito marcante, assim, eu fiquei realmente muito empolgado nesse momento, assim, de entrar naquele prédio. Vocês lembram desse momento, assim, de como foi até vocês familiarizarem com a estrutura, até arquitetônica mesmo, sabe, com o espaço, assim? Se quiserem, puderem comentar um pouquinho, assim, eu sempre gosto de ouvir essa... E é até uma lembrança muito afetiva, assim, pra gente que tá com saudade daquele do nosso voo. Algumas pessoas, né, antes de entrar na USP, acho que já passou por lá, por perto, já entrou lá. Eu conheço gente que foi com passeio de escola, essas coisas. Eu nunca tinha entrado, né? E aí, na primeira vez que eu entrei, tipo, tava me sentindo fora de São Paulo, assim. Era tudo muito grande para mim, os prédios gigantescos. Até hoje, o prédio que eu acho mais lindo, assim, mais que me chama mais atenção é o da FAO, assim, eu acho um negócio absurdo. É sensacional. Quando eu entrei lá no prédio da FAO, eu não queria sair mais de lá. Eu falei, vou trocar de curso só pelo prédio. Que isso, é muito foda. Mas foi isso. Aí quando eu cheguei do prédio da história lá, também foi um impacto, assim, realmente é tudo muito grande. As coisas, os prédios são obras gigantescas, assim. E a mesma coisa, aquele sentimento de, tipo, você toma aquele baque, assim, não cai a ficha. Eu lembro que foi cair minha ficha, sei lá, depois da segunda semana de aula, assim, sabe? Que você vai olhando as coisas em volta e tudo mais. Mas foi uma sensação, assim, que não dá para esquecer. É muito bom, porque você se esforça pra caramba pra estar ali, sabe? Quando você entra, parece que, tipo, foda-se tudo, todo o sofrimento que você passou, tudo tá valendo a pena. Então, é um sentimento muito bom, muito bom. Eu fui essa pessoa que ficou 2 semanas ainda com cara de bobo toda vez que tava indo pra aula, assim. Nossa, isso aqui é muito da hora. Mas diga lá, Pietra, qual foi a sua experiência? Então, na verdade, eu não tive só essa experiência com o vão, eu tive essa experiência com a cidade toda, assim, sabe? Porque era tudo muito diferente, assim, o metrô tem muitas linhas, tem muitos prédios muito altos, assim, gente. Depois de um tempo chegar a ser meio assustador, tipo, você olha pro horizonte e tem vários prédios enormes, assim, e é muito diferente de Fortaleza, porque não é assim. Mas eu lembro que no vão, eu só tinha visto até então por foto, né, na internet, por vídeo. E aí, quando eu cheguei lá, foi como se eu finalmente, sei lá, tivesse entrado na tela do computador que eu tinha visto essas imagens meses antes. E foi muito bom, assim, sabe? Todo aquele espaço e tal. E aí eu era uma caloura, assim, muito enxerida. Eu me via dessa forma, porque qualquer espaço eu tava entrando, assim, qualquer grupo eu tava entrando no meio, assim. Eu acho que eu era uma das poucas calouras que não tinha vergonha, sei lá, de chegar na salinha do Caís e ficar lá tranquilamente, sabe? Tipo, entre os calouros parece que tinha esse medo de, ai meu Deus, só tem veterano, não posso ir pra lá. Mas só algo muito, muito, muito bom. Uma coisa que eu comecei a achar tipo, cansativo foi a questão das rampas, né? Que a rampa é enorme, assim, para você. Intervalo da aula, você passa ele todinho descendo a rampa e subindo de volta para voltar para a sala. Mas, nossa, escada da química também, cara. Ai, ai.
Mas, assim, eu puxando, assim, para essa questão que o Vinícius trouxe de prédio mais bonito, eu acho que os prédios mais bonitos realmente são o Vão e a FAO, assim. Acho que é o top 2 da USP, real. Não tem, para mim não tem nenhum que bata, assim, com isso. Mas a USP também tem muito essa questão no campus do Butantã, de que, tipo, acho que é um dos lugares de São Paulo que é mais arborizado, né? Que tem muita árvore, muito contato com a natureza. E aí foi uma das coisas também que me pegaram, assim. Só acrescentando uma coisa que você falou, a Pietra falou, eu lembrei, sobre a imagem, né, que a gente fica vendo as imagens e etc. Quando eu saí do ensino médio, eu ainda fiquei algum tempo depois para começar a estudar para entrar, né? Eu não passei direto. E durante esse período de estudar para o vestibular, o fundo de tela do meu computador e o fundo do celular era o prédio de história. E aí, no dia que eu cheguei lá, sério, pareceu cena de filme, assim. Eu segurei o celular na mão, olhei, assim, pra realidade, sabe? Olhei pra tela do celular e olhei pra realidade. Tipo, aquilo ali, pra mim, foi o auge, assim, marcou. Porque, real, era como se tivesse saindo de um sonho ali, uma coisa que provavelmente na minha cabeça seria muito difícil de acontecer, e aí foi para a realidade. Então, esse negócio da imagem, assim, eu usava muito isso, sabe? Enquanto eu estudava, eu ficava vendo, eu ficava me imaginando lá. É um negócio que, se fosse dar uma dica, assim, sei lá, para mim funcionou, assim. Você se imaginar através das imagens é muito bom. Pô, legal, achei muito bonito realmente pensar isso. Assim. Eu gosto muito de lembrar desses momentos, assim, principalmente agora no quinto ano, assim, sabe? Eu lembro como eu era um calor empolgado, de todas essas emoções, assim, dá um quentinho no coração nesse momento que a gente precisa um pouco disso. Né? E acho que até o Vinícius já trouxe um pouco uma questão que a gente vai puxar agora, que é com relação a quais eram as expectativas com o curso, né, e com a USP, assim. O que vocês pensavam, assim, vou fazer história na USP, que é uma das maiores e melhores universidades da América Latina e não sei o quê, para, sei lá, pretendo uma carreira acadêmica, ou estou pensando em dar aula, ou porque eu gosto muito de história e acho que isso vai me possibilitar conhecer mais isso. Quais eram as expectativas de vocês com relação a isso, assim, com relação ao curso, assim, e a esse ambiente da USP? Assim, vocês achavam que ia ser muito incrível, ia ser muito difícil? Qual que era a visão de vocês, mais ou menos, assim? Eu acho que, assim, em relação à minha empolgação, assim, do curso, apesar do EAD, ela continua praticamente a mesma, assim, tipo, até agora, passou o primeiro ano e tudo mais, tem as dificuldades, mas a vontade, a empolgação, assim, para mim continua a mesma. Antes de entrar, as expectativas, assim, rolava muito da questão da dificuldade mesmo, assim. Eu confesso que eu ficava pensando, tipo, depois que eu entrei, eu tinha a noção, assim, de que é um curso diferente de uma matéria escolar, assim, sabe? Então vai rolar um aprofundamento muito gigante, assim, que você vai esbarrar em umas coisas bem mais complicadas que você estava acostumado. Então esse foi um ponto, assim, eu tinha essa questão desse pensamento, assim, meio de medo, assim, de receio, sabe? Mas eu acho que isso também é normal. Mas as expectativas positivas, eu me apegava muito ao que a galera falava em relação ao ensino de qualidade, sendo uma das melhores universidades da América Latina e tudo mais. Então, eu confesso que eu acho que isso gera mais empolgação em você, sabe? Porque a gente sabe o quanto a educação no Brasil é defasada e é complicada, e você estando num ambiente no qual todo o seu redor gira em torno ali de uma educação de qualidade, eu acho que isso te deixa mais à vontade, talvez, assim, te faz pensar em ser um profissional mais qualificado e tudo mais. Então eu me apegava muito a isso. Rolava um pouco de medo, receio normal, né? Você está começando, você está entrando, não tem costume, não sabe praticamente nem escrever de forma acadêmica, mas eu acho que é normal. O resto vai se ajeitando e no final você se adapta.
Então, as minhas expectativas para o curso, assim, antes de eu entrar, pelo menos, hoje eu acho que elas eram muito grandiosas, assim, de tipo, quero fazer pesquisa, assim, sabe? Iniciar a graduação já pensando em pesquisa. E aí, eu também sempre pensei muito sobre atuar politicamente, através do ensino, através da pesquisa também, sobre pesquisar sobre grupos vulneráveis e tal. E no ensino médio eu já tive muita proximidade com isso, né? Só que aí quando eu cheguei no curso, quando eu entrei no curso e começaram a ter aulas e tal, eu me deparei com a questão da dificuldade no dia a dia mesmo, né? Que antes de você, sei lá, chegar no doutorado, você tem que passar pela graduação, mestrado, etc. E foi uma coisa que eu fui me dando conta de que, tipo, eu não tinha, por exemplo, eu não tinha um costume de leitura muito frequente. Então foi uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade para conseguir criar uma rotina de leitura, conseguir ler diariamente a quantidade que o curso cobra e tal. Então eu tive essas questões assim de conseguir me adaptar à rotina do curso e etc. Então foi mais esse baque que eu tive de não, eu tenho que primeiro lidar com essas coisas pequenas para poder conseguir lá na frente chegar a fazer isso e tal. E que inclusive estamos aí ainda fazendo, né? Mas realmente, assim, antes de você entrar, você pensa uma coisa, idealiza tudo, mas na hora que você chega lá mesmo é bem mais complicado, né? Porque você finalmente está vivendo aquilo que você se esforçou tanto para chegar. Eu acho que é muito o momento, assim, que você tá sentado lá na sala, né, esperando, assim, e aí chega o primeiro professor da sua primeira aula, assim, e aí ele olha para a turma olha para ele, assim, e ele fala, vamos conversar um pouco sobre o programa e tal. Ele não pergunta nada de ninguém, ele já meio que começa a aula dele, que ele tá dando há não sei quantos anos. E inclusive essa é a próxima pergunta, assim, como que vocês lembram? Vocês chegaram até a primeira aula presencial, né? Como que foi essa primeira aula, assim, ou pelo menos essa primeira semana de aulas, assim, esses dias? Como que foi essa coisa, assim? Eu lembro que minha primeira aula foi História da América Colonial com o professor Horácio Gutierrez, assim, e ele é chileno, então já foi um baque, assim, deu tipo, gente, tá, tem que prestar muita atenção no que ele fala, porque é meio difícil, mas, assim, eu achei ele muito fofo e muito simpático, então eu já tava ali super, vamos acompanhar aqui. Como foi com vocês? A minha primeira aula também foi América Colonial, com Horácio, inclusive. E, assim, foi muito legal, porque ele realmente é muito fofo. No dia ele perguntou. Ele fez algumas perguntas, na verdade, sobre, sei lá, o que a gente pensava sobre história, por que a gente escolheu. Nem todo mundo respondeu, né? Foi mais a galera que realmente que levantou a mão e respondeu o que falou. Mas foi muito legal, assim. Eu lembro de uma coisa que foi meio que polêmica entre a turma e que assustou um pouco a gente, foi que teve um momento em que ele perguntou se a gente tinha proximidade com o espanhol, se a gente sabia espanhol. E aí a maioria da galera falou não, né? E aí ele disse, pois esse curso vai ser uma ótima oportunidade para vocês terem contato. Aí todo mundo ficou, meu Deus, como assim? Eu vou ter que aprender espanhol agora, não sei o quê. Mas acabou nem sendo esse medo todo, assim. Todos os textos foram em português, no fim das contas. E eu lembro também que na primeira aula do EAD, ele foi muito assim solícito, ele se preocupa bastante com a gente. Eu lembro que nessa primeira aula a gente praticamente só falou como podia ser o curso e tudo mais. E ele pediu para que a turma toda falasse como estava naquele ponto da pandemia. E aí, tipo, tinha, sei lá, 60 pessoas na sala e escutou as 60 pessoas falarem, assim, sobre como elas estavam, sobre o que estava acontecendo com elas. E aí eu acho que essa é uma das maiores afetivas que a minha turma mais teve, assim. Inclusive, o Horácio é um dos professores que a galera mais ama até hoje, daquele semestre. Mas eu tenho essa memória afetiva muito forte, assim, com essa aula do EAD específica, né? Porque sei lá, você chega na faculdade, você acha que vai ser matéria o tempo todo, o professor cobrando mil coisas, e aí tem esses momentos de, tipo, a gente simplesmente falar sobre como a gente tá e desabafar. Então, eu lembro com muito carinho dessa aula, porque eu acho que eu fui meio que pega desprevenida, assim, eu não esperava que fosse ter algum momento desse tipo.
No meu caso, a primeira aula foi Brasil Colonial, foi com o Recupero. Nunca vou esquecer desse dia também. Recupero entrou na sala, ele tava praticamente assim, de terno, assim, bem estilo Recupero, que todos sabem. E, meu, foi sensacional. Aquele cabelinho dele assim de lado. Falei, nossa, agora sim, entrei na USP. Já veio todos os estereótipos que a galera cria na mente, né? De um professor ali, tudo centradinho, certinho e tudo mais. Então foi bem legal. Aí ele falou sobre, igual o Ulisses disse, que eles falam sempre do programa, né? Cita o programa. A gente fica, caramba, mas calma aí, acabei de chegar. Já quer falar quais são as avaliações e tudo mais. Eu lembro que na primeira aula, assim, ele já entregou pra gente uma folha, assim, que tinha um mapa, assim, aí todo mundo pegou o mapa, assim, falou, nossa, que demais, é um mapa, tá ligado? Sensacional, tipo, qualquer coisa, assim, que rolava era, meu Deus, um absurdo. Nossa, agora eu tô no curso de história mesmo, assim, muito, muito, muito louco. Tava com um livro gigantesco, assim, eu não vou lembrar o nome da obra que ele tava no dia em cima da mesa, assim, aí todo mundo comentando, né? Ó, aquele ali é os livros que a gente vai ter que ler, ó, de 3.000 páginas aí e tal. Rolavam as coisas espontâneas, assim, foi incrível. Primeira semana, realmente é engraçado, assim, ficam as coisas na mente muito, muito legais. É uma aula que você já teve aula a sua vida inteira em outros lugares, mas é uma aula na USP, assim, é na história, não sei o que, você tá ali, né, nas nuvens. E acho muito interessante que a Pietra até comentou, né, porque de fato, para vocês, foram duas entradas quase, né, e acho que vão ser três, na verdade, né, vocês tiveram essa primeira aula presencial, a primeira aula do EAD, né, que, enfim, eu também tive essa primeira aula do EAD, né, essa nova modalidade, e vou confessar que eu não me lembro como foi a minha primeira aula do EAD, assim, eu não faço a menor ideia. E teremos, assim, espero que pelo menos, não sei se é o meu caso, porque eu já estou aí caminhando para o fim do curso, mas vocês com certeza terão a primeira aula de volta, né? Mas acho bem legal, assim, trazer justamente essa memória que a Petra trouxe, que eu acho incrível. De fato, muitos professores foram muito acolhedores nesse momento, né, do início da pandemia. E eu queria saber um pouco como que foi esse período de adaptação, né? De repente, acho que vocês chegaram a comentar um mês de aulas presenciais, né? Acho que 3 semanas, mais ou menos assim. Que acho que uma foi de calorada, daí aquela primeira aula que apresenta os cursos, aí a segunda aula mais de conteúdo mesmo, que seria a primeira aula de conteúdo, e de repente a pandemia, e aí como que foi essa adaptação pro ensino remoto, assim, de vocês? Então, foi bem isso mesmo, assim, foi tipo primeira semana de calorada, e aí teve uma semana que a gente não teve quase nada, eu acho. E aí tiveram mais de 2 semanas de aula, e aí no fim da segunda semana de aula decretaram, assim, aula suspensa por causa do coronavírus. Quando começou as aulas em AD, né, foi uma questão assim bem complicada para mim, porque eu não tinha computador em São Paulo, né? Eu tinha só meu celular. Então, tipo, eu dependia bastante dos computadores na ProAluno, da Xerox, né, que a gente tinha direito a 30 páginas, 30 folhas por dia de graça. E da biblioteca também, assim, tinha vezes que eu ia para a biblioteca, para Florestan, no presencial, só para ficar olhando os livros, assim. E eu sempre tive esse costume de ficar indo na biblioteca direto. Mas eu senti muita falta disso quando começou o EAD, porque eu não tinha computador, né? Então isso era um empecilho muito grande. Eu até levei um tempo para poder conseguir, então isso foi algo que atrapalhou um pouco assim no meu desempenho ao longo do ano, mas que no fim acabou dando certo, né? E ao mesmo tempo eu também estava tendo que me preocupar com a questão de moradia, porque eu ainda estava no alojamento do CRUSP, esperando a vaga definitiva. E aí, então assim foi assim um megazord de experiências naquela época. Mas os professores foram todos muito compreensíveis assim com a minha situação. Teve uma época que eu estava cozinhando na cozinha coletiva e aí caiu óleo quente no meu pé. Eu passei um mês assim de sem poder sair muito, andar direito. E aí eu mandei e-mail para todos os professores: olha, eu não vou conseguir entregar o trabalho no prazo. Aconteceu isso e aquilo, eu não tenho um computador e tal. E todos foram muito solícitos assim, foram bem pacientes.
Eu lembro que eu entreguei o trabalho do Palmeira, por exemplo, com um mês de atraso, e aí eu expliquei toda a minha situação. E ele foi muito tranquilo, assim, eu tirei um 9 na matéria dele, e foi muito. Acho que foi uma experiência muito boa e tal. E essa experiência, inclusive, de entregar o primeiro trabalho, receber a primeira nota, eu acho que é algo que acaba sendo muito marcante, né? Porque é o primeiro tipo de validação de alguma forma que você tem no curso. Então, sei lá, minha primeira nota foi um 9, eu fiquei, meu Deus do céu, não acredito como assim. E aí eu acho que essa questão acabou me motivando assim a conseguir fazer os outros, né? Tipo, ah, não, eu sou capaz de fazer isso, então eu sou capaz de fazer essa outra coisa também, mesmo com as dificuldades que estava tendo. Mas no fim das contas acabaram ajudando muito, né? As aulas acabaram ajudando a gente a ter um suspiro de alívio, assim, em meio a tudo que estava acontecendo no país e tal. Poder ver, sei lá, o professor de novo, poder ver os colegas de turma de novo. Então, acho que meio que virou uma âncora pra gente, pra nossa saúde mental de alguma forma. Tipo, não, eu sei que vai ter aula, então vou ver esse povo de alguma forma novamente. No meu caso, eu lembro assim que quando começou o EAD, eu e mais um monte de gente provavelmente se apegava muito ao fato de que dava a impressão que era um negócio rápido, sabe? Tipo, seria algo bem passageiro, assim, duraria no máximo uns 2 meses, 3 meses, talvez. E os próprios professores ficavam falando, né? Então eu lembro que alguns professores falavam sobre as avaliações e aí eles diziam assim: ah, mas quem sabe quando chegar as avaliações a gente vai estar lá no prédio e tal. Então, tipo, nossa, eu lembro que a gente ficava ansiosaço, assim, porque realmente dava a impressão que seria algo passageiro, mas por ilusão, né? Tanto é que já fez um ano e não dá nem para acreditar. Dá a impressão que a gente tá em março de 2020, assim, um bagulho muito louco, muito doido, e bem pior, aliás, né? Então, eu acho que quando começou, a primeira sensação foi essa. Aí foi passando, a gente foi percebendo que não era, que a gente ia ter que estar ali, ia ter que se adaptar. E eu lembro que uma coisa que meio que me fortalecia, assim, é porque eu tinha alguns colegas, assim, que estavam, ano passado, né, em 2020, estavam estudando para o vestibular do final do ano para entrar. E eu me apegava muito a isso, que eu ficava pensando, pô, eu nem vou ficar reclamando, porque querendo ou não, pelo menos eu já entrei, assim, sabe? Eu acho que você estudar para o vestibular no meio de uma pandemia, sério, não dá, assim, eu não me imagino. Talvez eu ia ter que parar, ia ter que. Nossa, é horrível. E até hoje eu falo isso, né? A galera pergunta, e aí, como você tá com EAD e tal? E eu comento que tem as suas dificuldades, mas eu sempre falo que talvez seria muito pior se eu não tivesse entrado ano passado, sabe? Imagina ficar estudando no meio de uma pandemia, fora que você não tem noção de data de vestibular, os vestibulares mudaram as datas e bagunçou o calendário de todo mundo. Então, aí sobre os trabalhos que a Pietra comentou comigo, foi a mesma coisa, assim, o meu primeiro trabalho também fiquei com um 9, assim, e eu lembro que eu pensei a mesma coisa, eu falei, ah, se eu conseguir um 9 na USP, então eu consigo me manter aqui no meio dessa galera, vamos para cima e tal. E é lógico que a gente sabe que não é bem assim. Tem as matérias que a gente tem um pouco mais de facilidade, tem umas que a gente começa a achar um pouco chato, assim, e tudo mais. Mas isso é normal também. Foi isso. Realmente o EAD, ele coloca uma prova de fogo na nossa mão todo dia, assim, toda semana. Eu acho que o que me ajudou muito também, acho que isso que a Pietra trouxe sobre ser esse respiro, né, também para nossa saúde mental, essa ajuda, né, era um pouco porque como eu já estava no quarto ano, eu que tinha escolhido as disciplinas, né, então eu já tinha pegado várias coisas lá, mais ou menos do meu interesse. Se eu não me engano, eu devo ter trancado uma ou duas disciplinas, eu não lembro agora. E assim, consegui manejar para dar mais atenção para aquelas que eu queria e depois eu corri atrás das outras que eram mais obrigatórias, que eu só precisava cumprir. E era muito isso, assim, aí eu me via assim, não, quarta-feira é o dia da aula do Napolitano, que eu estou curtindo pra caramba, então é assim, vou fazer de tudo para chegar naquele momento, participar da aula o máximo que eu conseguir, conseguir me centrar, assim, porque realmente ajudava, assim, né? E sim, o Vinícius trouxe outra coisa que eu acho que
é legal da gente comentar para quem está nos ouvindo, né? Estamos gravando esse episódio na mesma semana, né, de um ano depois, em que as aulas foram suspensas praticamente, né? Então, de fato, é uma sensação de ainda estar em março de 2020, em 2021, e um pouco sem saber exatamente o que vai acontecer daqui para frente, porque a situação parece que só piora e se torna mais desesperadora, né? Então, seguindo aqui um pouco essa questão da pandemia, e justamente esse momento, né, desse aulas suspensas. Eu lembro que teve o caso lá do rapaz da geografia, que foi o primeiro contaminado da USP, divide o prédio com a gente. E teve esse momento assim de a gente passou algumas semanas, agora eu não me lembro muito bem, justamente porque estava acontecendo muita coisa. Quanto tempo os professores e a própria coordenação do curso demorou para aceitar que ia ser o EAD, né? Teve um tempinho aí de algumas semanas. E assim, é claro que eu no quarto ano, acho que o pessoal aqui do Perfis também já está um tempo de USP, a gente entende um pouco das burocracias, de quem que decide o quê, e chefia de departamento, e o que é instância, reitoria e USP, governo do estado. A gente ficou muito perdido também, né? Mas eu fico me perguntando, pô, vocês tinham acabado de entrar, sabe? Imagina, eu acho que assim, vocês estavam com muito pouco referencial do que estava acontecendo, assim, né? Então, queria saber se vocês se sentiram informados, em primeiro lugar, né? Assim, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que a USP está decidindo, e acolhidos, assim, né? Eu acho que vocês já trouxeram essa questão dos professores, das notas no primeiro momento, que dá essa aproximação, dá essa vontade de continuar, e acho que isso foi de extrema importância naquele momento. Mas vocês se sentiram informados e acolhidos sobre o que estava acontecendo, assim, nesse período entre suspender as aulas e voltar definitivamente para o EAD? Sobre acolhimento, assim, eu lembro que já no início, quando começou, foi uma chuva de informações, assim, no grupo lá do Facebook, lá da história e tal, depois no WhatsApp também e tudo mais, e rolava bastante apoio psicológico, assim, já nas primeiras semanas, tinha uns questionários lá que a galera enviava e era tudo de graça, isso eu achei muito interessante. E eu lembro que quando estava rolando essa decisão, essa indecisão, né, se a história ia aderir o EAD ou não, também teve um monte de questionário, assim, eu lembro que eu respondi alguns sobre aderir ou não, e eu fui contra porque, enfim, até hoje, assim, eu meio que não concordo muito, porque tem uma galera que não consegue ter aula de casa e tudo mais. Tem uma porcentagem muito grande da USP que não é de São Paulo, então tem todo o deslocamento e tal. A saúde mental de todo mundo foi lá para baixo nessa época. Então foi uma coisa assim que eu lembro que bastante gente foi contra, mas eu confesso que eu já esperava, assim, porque quando foi... todos os departamentos foram voltando, assim, e a gente foi meio que ficando para trás. Eu falei, a galera vai ceder uma hora ou outra, porque não vão querer paralisar o calendário inteiro, e isso vai impactar muito, vai ter um impacto muito grande. Aí eu lembro que foi passando semanas e semanas, os casos foram só subindo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Aí foi quando todo mundo começou a perceber que a gravidade do negócio era muito alta. E aí eu lembro que eles anunciaram que ia aderir, e é isso, né? Eu até pensei em trancar também algumas matérias ou trancar tudo, mas eu não fiz isso, que eu realmente estava empolgado, queria começar e tal. Foi uma situação complicada, assim, quando estava rolando essa indecisão. Eu lembro que uma galera batalhou, assim, de frente, lutou forte, assim, para não aderir, mas aconteceu e é isso, né? Um ano depois, estamos aqui. Nossa, eu lembro que, tipo, as aulas tinham sido suspensas em março e a gente só voltou em maio, assim, a gente teve uma pausa de 2 meses, uma coisa pra outra. E realmente a maioria da galera tava achando que ia ser algo tipo, já já acaba, sabe? E acabou não sendo isso, né? O tempo foi passando, a gente viu que só piorava e foi meio que morrendo essa noção de tipo, em setembro vamos estar de volta, né? A gente percebeu que a gente não ia estar de volta em setembro, nem no final do ano. E aí rolou isso que o Vinícius falou, de tipo, tentar fazer com que não passasse, porque a gente ia precisar de muito esforço, assim, muitas pessoas não ainda hoje tem muita dificuldade de conseguir acompanhar isso, né? Por questões de trabalho, por questões de acesso mesmo. Eu lembro que teve uma época que
teve uns questionários para poder arranjar internet para a galera através de uns modems e tal. E aí isso ajudou uma galera, mas ainda assim a gente vê que algumas pessoas ficaram de fora, assim, sabe? É muito engraçado, porque engraçado entre aspas, né? Porque às vezes a gente faz as coisas e parece que tem pessoas que não chegam de forma nenhuma, assim, parece que a pessoa nunca teve nem contato com aquilo. E aí é muito estranho, assim. Eu pessoalmente acho que o centro acadêmico, né, o CAIS, por exemplo, teve um papel muito importante nesse processo de, tipo, informar a gente e falar do que tá rolando e ver como a gente tava, porque, né, foi uma política assim de redução de danos do ensino remoto. E eu acho que, assim, dos centros acadêmicos da FEFELESH, eu pessoalmente acho que o CAIS teve um trabalho muito mais exemplar nessa questão, né? Porque a gente assim, que está na universidade, a gente vê que tem centros acadêmicos que não conseguiram continuar as atividades ao longo da pandemia e assim, eu não coloco nenhum juízo de valor, porque realmente é difícil, né? Eu estou no centro acadêmico agora e eu vejo como é difícil a gente conseguir manter isso, seja no centro acadêmico, seja em coletivos que a gente participa, seja em projetos também. Mas eu também percebi que, tipo, a gente fica muito mais vulnerável no ambiente online. Há, por exemplo, invasões durante as aulas, você no Meets, por exemplo, e a vazar informações porque a gente não consegue ver o rosto das pessoas fisicamente, né? Sabe, tipo, a gente vê como a gente já viu vários exemplos nos últimos anos de professores ameaçados por essas questões. Então, foi uma questão que acabou sendo muito vulnerabilizada. Ainda assim, teve todo esse esforço, né? Então, acaba sendo de alguma forma frutífero, por mais que, sei lá, esteja acontecendo tudo isso. Eu acho que a gente está conseguindo ganhar ao longo disso. Infelizmente, não é o que tinha no presencial e tudo mais, mas acho que é o que a gente está realmente sendo capaz de poder fazer mesmo. Acho que uma coisa que me veio à mente assim agora é um pouco também que foi um período de caírem algumas fichas, assim, né? Assim, para vocês, acho que para mim também, né? Comentou sobre essa questão dos modems, e o Vinícius comentou sobre a questão de outros departamentos, de outras faculdades voltarem muito antes do que a FEFELESH, né? E isso mostra mais uma vez essa disparidade dentro da USP, né? De diversos níveis e diversas questões, assim, né? Departamentos e faculdades que sabiam da condição dos alunos e sabiam que para a maioria estava muito mais tranquilo voltar às aulas no EAD e já começaram no Meet, no Zoom e meio que talvez uma minoria dentro dessas outras faculdades que não conseguia ter acesso a isso foi ignorado. Nesse sentido, eu acho que a FEFELESH especificamente foi bastante atenciosa com relação a isso, claro que ainda com muitos problemas, mas mostra justamente essa cara da USP também, né? De tipo, vamos dar um modem aí, e acho que é mais essa questão que a Pietra trouxe, né? Eu não sei como é que tá a situação desse modem um ano depois, assim, as pessoas ainda estão usando essa internet, ainda existe isso, porque foi meio que assim, conseguimos entregar computadores e modems de internet, beleza. Só que a pandemia continuou, né? E vai continuar ainda, então meio que talvez isso foi um pouco esquecido, ou saiu um pouco do debate também, né? Acho que hoje a gente também está vivendo uma situação que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas, de fato, acho que escancarou muito mais essas desigualdades que existem lá dentro, né? Isso acho que, no caso de vocês, também deve ter sido um período difícil, assim, de perceber também esse outro lado da USP, assim, né? Que é muito complicado e é essa relação de amor e ódio com esse lugar, assim, sabe? De, tipo, você vê coisas que você não sabe muito como lidar, assim. Mas eu fico feliz que vocês razoavelmente se sentiram acolhidos e informados. Eu acho que, de fato, a Pietra traz a atuação do centro acadêmico nesse momento de 2020. Eu acho que eles se esforçaram muito também. Eu acompanhei várias ações também. E acho que agora também em 2021, planejando a calorada desse ano, recebendo os calouros, né? Eu acho que também é uma entidade que merece ser fortalecida, que precisa ser fortalecida e parabenizada também quando acerta e tal. Então, para quem está nos ouvindo, conheçam o CAIS, conversem com o CAIS, é sempre positivo. Acho que vocês já trouxeram, né, algumas dessas questões de como se organizar para continuar o curso nesse período, se tiveram algumas dificuldades, assim. Vinícius falou que não trancou nenhuma disciplina, né? Pietra, você chegou a trancar alguma coisa? Ou, como eu fiz, né, eu acabei, para as aulas que eu tinha semanalmente, que tinham encontros síncronos, né?
agora virou moda falar encontro síncrono, assíncrono, não sei o quê, eu meio que acompanhava mais. Para as que eu não tinha encontros síncronos, que era só um material que a professora disponibilizava, muito atenciosa, inclusive, mas não tinha os encontros, eu fui deixando para o final do semestre e aí depois eu corri atrás de tudo, assim, fiz correndo lá e deu tudo certo. Como que foi para vocês, assim, para lidar com o curso, né? Como continuar nesse momento? Eu acho que a questão de você montar a sua grade ajuda muito, assim, né? Depois do primeiro semestre e tal, é uma coisa que ajuda. E eu acho que ajudou bastante no EAD, né? Assim, a gente sabe que tem universidades que, principalmente talvez as maioria das universidades privadas, talvez, elas não são grades fixas e tal. Então, acho que isso foi uma coisa que ajudou bastante. Por exemplo, eu não tranquei nenhuma matéria no primeiro ano, né, no ano passado, no primeiro e no segundo semestre, mas nesse terceiro semestre eu não vou fazer todas as matérias, assim. Já comecei a dar uma segurada em algumas coisas, porque mais um ano na pandemia, aí tem trabalho, aí tem mais responsabilidades, as coisas vão lotando, assim, dá a impressão que vai aumentando tudo e corre risco de você meio que até perder o foco das coisas, assim, sabe? Eu tenho muito medo disso, assim, o EAD já tira um pouco o nosso foco, assim, acredito. Já cansa mais e tudo. Então a gente tem que ser um pouco maleável, assim, para perceber onde a gente vai estar, quais matérias escolher e tudo mais. Então, apesar de eu não ter trancado nenhuma matéria nos semestres passados, esse aqui eu montei uma grade mais reduzida, assim, para mim, sabe? É isso, a gente tem que se adaptar, não tem muito para onde correr. No meu caso, por eu ter tido essa questão de acesso à internet, né? Porque eu acho que algumas pessoas devem saber que no CUSP isso é uma questão enorme. E de acesso a computador, eu acabei tendo que atrasar várias entregas de trabalhos, assim. Felizmente, eu tive pelo menos uma flexibilização suficiente para isso, no primeiro semestre, pelo menos. Mas aí no segundo semestre, assim, eu fui muito empolgada, sabe? Mesmo tendo trabalho pendente, aí eu peguei muitas matérias e eu fiquei, meu Deus. E aí uma delas eu excluí porque eu vi que eu realmente não ia conseguir fazer, né? Ela é do quarto semestre, eu tava tentando adiantar, mas eu vi, não, melhor deixar lá. Teve outras que eu tentei excluir, só que já tinha passado o período, assim, já tinha virado o ano e aí acabei não conseguindo. Então, tipo, boa parte das matérias do segundo semestre, por exemplo, eu só fui conseguir começar a fazer as avaliações em janeiro, porque eu já estava em Fortaleza e eu tive uma estabilidade maior, assim, para poder, sei lá, lidar com a faculdade, né? Porque eu não tinha conseguido acompanhar as matérias em São Paulo, por estar morando sozinha e ter que me virar com dinheiro. E aí acabou sendo uma questão delicada, assim, porque mês passado, por exemplo, a minha família teve suspeita de Covid e eu ainda estava fazendo os trabalhos, né? E aí foi uma coisa que me desestabilizou muito, assim, sabe? Tipo, eu acho que durante a pandemia toda eu nunca tive num momento de tanta fragilidade. E eu acabei passando um mês inteiro sem conseguir fazer trabalhos e tal. E acabei atrasando mais ainda o que tinha para entregar. Eu acho que isso fica como lição, assim, para quem tá ouvindo, tá? Para quem tá entrando agora. De que, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que prestar muita atenção a como a gente tá, né? Aos nossos limites, assim, nesse ambiente. Porque é uma cobrança que acaba não se adaptando tanto, né? Ainda tem pessoas que ficam de fora. Teve um grupo de pessoas que tentou excluir matéria já um pouco tarde, porque viu que não ia conseguir lidar e acabou não conseguindo. Então, realmente respeitem os limites de vocês, porque é isso, assim, se a gente se cobra demais, o corpo cobra de volta, a cabeça cobra de volta, principalmente quando a gente não tá bem, já não tá bem. Então, isso fica de aprendizado para mim, assim, também, e para quem está ouvindo, porque eu fui muito empolgada, assim, e acabei botando mais do prato do que eu ia conseguir comer, por exemplo. Então, teve essa questão. Mas é bom que a gente aprende, né? A gente também aprende a entender que, por exemplo, a graduação não é a nossa vida inteira, né? Para muitas pessoas, fica longe disso, inclusive. Muitas vezes a gente não consegue priorizar a graduação por questões que estão acontecendo. E eu acho que essas outras questões da nossa vida, principalmente vida pessoal, acabam se intensificando bastante ao longo da pandemia, assim.
Eu acho que todo mundo aqui teve algum problema que se agravou na pandemia. Então, é uma coisa que eu tenho falado assim para várias pessoas, de realmente respeitem os limites de vocês e tentem ir com calma, sabe? Muita gente se empolga e acha que vai terminar a graduação em 4 anos e, infelizmente, a maioria das pessoas não consegue. E tá tudo bem, assim, sabe? Muita gente não consegue por motivos bastante justos e a gente não tem por que se culpar por isso, se culpar porque atrasou alguns semestres, atrasou alguma matéria, porque a questão é que a universidade não tem toda essa capacidade de se adaptar para a gente, por mais que ela tente, né? E são questões estruturais, assim, não é culpa dos professores, não é culpa dos alunos, são questões que já estão aí de como a gente se organiza na universidade no país inteiro, no mundo. Então, fica aí isso, de tipo, não se sintam culpados por verem que vocês não vão conseguir, sei lá, entregar um trabalho X na data, assim, sabe? Os professores estão tendo, sim, esse esforço de flexibilizar as situações. Enfim, deem esse desconto, né? A gente está numa pandemia, gente. Eu acho que é importante lembrar disso, sabe? A gente não tem como estar bem o tempo todo. E mesmo que a gente não tivesse, a gente ainda ia acabar enfrentando isso. E uma coisa que eu esqueci, né, sobre os modems, acabou vingando, sim, porque eram cerca de 60 gigas por mês, então, para a maioria da galera, acabou suprindo as necessidades e tal. E, inclusive, esse ano deve ter essa iniciativa de novo, né? A gente só está vendo com o departamento como é que vai ficar isso, mas a galera que está entrando deve, em algum momento, se deparar com alguma pesquisa sobre isso para ver quem está precisando. O que eu tenho para dizer é só aguardar que a gente deve divulgar isso nos grupos, seja do Facebook, do WhatsApp, então fiquem atentos para esse tipo de pesquisa, principalmente se vocês estiverem precisando desse tipo de material. A questão dos computadores é um pouco mais difícil, porque a FEFELESH não tem, a FEFELESH do departamento também de história não teve como bancar, né? Em outros institutos teve isso, mas foi por iniciativa dos alunos e tal. Então a gente não tem uma distribuição de computadores muito organizada, assim. Eu lembro que teve uma época que estavam cedendo os computadores da ProAluno, né? Não sei como está isso agora, mas qualquer tipo de notícia desse tipo a gente deve divulgar ou na página do CAIS, ou na página de RDs, ou então o departamento deve falar algo sobre. Eu sinto que, assim, de certa forma, a gente talvez já esteja um pouco mais preparado para lidar com esse retorno do ensino remoto agora em 2021, né? Esse episódio vai estar saindo, provavelmente as aulas vão estar ali começando em abril de novo. E querendo ou não, eu sinto que é isso. Os professores acabaram aprendendo algumas coisas, né, sobre como estruturar os cursos, como fazer as aulas, preparar as aulas, a dinâmica das aulas, né? No segundo semestre, principalmente, eu tive algumas aulas em que os professores arrasaram assim na estrutura da aula, então era um texto que também não era muito pesado, e a aula era muito mais uma dinâmica de debate, de conversa, que também ajuda se os alunos compram essa dinâmica, né? Participam e topam ficar ali trocando essa ideia sobre o tema, e não exatamente aquela aula expositiva, maçante, de 4 horas por meio da tela, assim, que aí é muito complicado, né? E a gente também acabou aprendendo, inevitavelmente, algumas coisas, né? De como abrir o EAD, abrir o Google Meets aqui e abrir uma outra aba para, sei lá, dar uma pesquisada em alguma coisa enquanto está ouvindo o professor falar, fazer anotação. Antes eu usava muito caderno, né, nas aulas presenciais. Em 2020 eu não peguei uma caneta direito, assim, sabe? A minha letra voltou a ser um garrancho porque eu parei de escrever, agora eu só digito, assim. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho como que vocês se sentem se vocês se sentem preparados para lidar com o EAD agora em 2021, né? Eu acho que, assim, preparado, acho que ninguém tá, assim, nunca, assim, é meio complicado dizer isso. Talvez a gente que já passou por um ano inteiro de EAD, a gente esteja mais esperto, assim, com algumas coisas, assim, até a forma que a gente conduz o tempo, as atividades, assim, talvez isso, assim, falar preparado é meio complicado. Mas tudo é questão de adaptação também. Vão rolar mais dificuldades, isso é óbvio. Isso aconteceria até no presencial. E aí a gente tem que meio que
se adaptando, assim, vendo qual é o melhor caminho para fazer isso. Não tem uma fórmula, assim, se tivesse uma fórmula, a galera já estava vendendo, assim, porque real esse trabalho da gente não se perder no ensino à distância, sabe, rola o estresse, uma galera tranca a matéria, tipo, na segunda semana, assim, teve a primeira aula ali da matéria, já quer trancar, porque fala que não vale a pena ter aquela matéria no ensino remoto. Eu concordo, tem umas matérias que realmente devem ser muito mais legais presenciais, então seria isso. Mas, assim, falando de mim, por exemplo, eu acho que é isso, acho que eu vou estar mais esperto em alguns aspectos, assim, principalmente com tempo, não deixar as coisas acumularem demais. Acho que foi um erro assim que eu fiz muito, cometi demais isso nos semestres passados. Eu vou tentar ficar mais esperto com isso, com as entregas, para não deixar tudo acumulado. E é isso, fazer o quê, né? Rola uma tristeza de falar que a gente vai ter o EAD de novo, mas vai dar certo. Acho que tem bastante disso que o Vinícius falou, né? De tipo, não é que a gente está preparado, né? A gente tem mais, acho que é mais que a gente tem um acúmulo de artimanhas, assim, para saber como lidar com algumas coisas. E a questão de manter uma rotina de estudos realmente é uma coisa que acho que acabou pegando todo mundo, né? Porque a gente praticamente faz tudo em casa agora, né? A gente, no meu quarto, ao longo do dia, assim, eu tenho uma reunião de uma coisa e aí aula de outra coisa e aí eu estudo no meu quarto e aí não tem essa coisa que a gente tinha no presencial de, tipo, ter uma mudança de ambiente. E aí eu acho que isso funcionava bastante como, sei lá, um sinal pro nosso cérebro de que, tipo, não, agora eu vou fazer isso e eu tô aqui nesse lugar, é para eu fazer isso. Eu tô nesse outro lugar, é para eu fazer isso. E aí acaba sendo um pouco mais cansativo de estar no mesmo lugar o tempo todo, o dia todo. Em muitos momentos, assim, a gente acaba, tipo, sei lá, chamando outras pessoas para fazer junto. Eu acho que isso é uma coisa que ajuda, assim, sabe? Não fazer as coisas sozinha já é algo que ajuda você a, sei lá, sofrer menos fazendo certas coisas, porque a gente já tá isolada, né? A gente parar de falar com outras pessoas é receita, assim, para perder o juízo. Acho que é isso muito, assim, não sei se eu tenho muito a acrescentar, mas, tem outra coisa que realmente os professores amenizaram muito, né, a carga de algumas coisas, e aí eu soube que teve uma espécie de acordo entre eles, de, por exemplo, não ter aulas muito longas, assim, né? No presencial a gente tinha 4 horas de aula e agora está tendo em média 2, mais ou menos. Então, a flexibilização de entrega também está sendo bastante. Não é ideal que a gente tenha ensino remoto, assim, pelo, sei lá, 2 anos da graduação, por exemplo. Mas é bom ver que pelo menos está tendo uma tentativa de fazer com que a gente não perca tanto. Sim, sim, essa atenção ajuda bastante. E isso que o Vinícius falou das escolhas, né? De agora que, para quem está ouvindo a gente, né? O pessoal que está chegando, primeiro semestre vocês recebem uma grade fixa, né? As 4 matérias ali de primeiro semestre. Mas a partir do segundo semestre você consegue montar a sua grade no grande, famoso e às vezes problemático Jupyter Web. Você vai entrar lá no site, vai escolher as matérias que você quer, vai entrar no período de matrícula, vai sofrer um pouco porque ele vai travar, ele vai te preterir em algumas matérias, vai ser um pouquinho complicado, mas vai dar tudo certo no final. E de fato é muito difícil, porque assim, no meu caso eu já tô mais no fim do curso, né? Então são obrigatórias que eu acabei não fazendo antes, e são algumas optativas, principalmente coisas da licenciatura que eu estou aproveitando para fazer agora. Mas também tem matérias que são muito boas de você fazer presencialmente, você ter os debates. Agora vocês vão ter segundo ano, né? História antiga. Então, perder os seminários, por exemplo, do Rede, o professor Marcelo Rede, ele dava seminários sobre alguns objetos, né? De arqueologia, assim. Então, eu lembro que no meu ano ele passou um tablete cuneiforme, assim, uma réplica, e passou pela sala, assim. Aquilo para mim foi um momento muito marcante da graduação, de ver uma coisa muito parecida com um tablete cuneiforme original lá da Mesopotâmia, enfim, sabe? Então, infelizmente essas coisas a gente acaba perdendo, né? Também tem a matéria da professora Cristina Wissenbach, que é a história da África e dos afrodescendentes no Brasil, que tem a viagem de campo, né, muito famosa, que o pessoal vai conhecer os quilombos da Barra do Turvo e outros quilombos do estado de São Paulo, e que, infelizmente, nessa situação não é possível, né? E aí a gente tem que acabar escolhendo se faz a disciplina agora, porque tá no período ideal ou não, ou se deixa para
eventualmente, numa situação presencial, tentar fazer, né, a disciplina. É uma escolha muito difícil, assim, com relação aos destinos da graduação. Mas acho que no caso de vocês ainda tem bastante tempo, assim, dá para confiar que em algum momento vocês vão fazer essas grandes matérias presencialmente. E uma coisa que a Pietra trouxe também, que eu acho que é de extrema importância, assim, é justamente esses contatos, né? Esses laços, esses círculos de fortalecimento, essa coisa de você também se aproximar das pessoas para se fortalecer. E essa é uma dúvida muito nossa, assim, que como que foi para vocês conseguiram criar laços de amizades com colegas de curso nesse período? Pessoas que vocês acabaram conhecendo durante a calorada, durante as primeiras aulas, ou pessoas que vocês acabaram conhecendo só pela internet, assim, né? Só durante o ensino remoto. Deu para estabelecer esses laços ou foi mais difícil? Rolou sim, tipo, deu para criar uns laços assim, mas igual você falou, tudo virtual, assim, no meu caso, praticamente depois de que a gente parou, eu não encontrei ninguém, assim, pessoalmente, assim, depois e tudo mais. Tem um colega meu, assim, que eu acabei ficando mais próximo, que nem de São Paulo ele é lá de Ribeirão Preto, então, tipo, virtual total, assim. Então, no meu caso, se eu fosse falar a questão das amizades que eu criei, todo mundo virtual, assim, através do conversa só o WhatsApp mesmo e rede social, não teve esse contato. A gente real teve muito pouco contato físico assim com a galera. No meu caso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, tanto presencialmente quanto online. Então, eu também tive essa dificuldade, né, de conhecer novas pessoas, criar intimidade com elas. Mas eu já tinha muito costume, assim, de falar em ambientes online, né? Inclusive, às vezes, até melhor do que presencialmente. Então, eu acho que essa minha facilidade prévia, assim, amenizou um pouco, sabe, o impacto da coisa. Inclusive, muitas amizades que eu fiz na calorada, assim, eu mantenho até hoje e tal. A gente teve um grupo de amigos, assim, na calorada que tá aí até hoje, um beijo como Dreamers. E, tipo, uma das pessoas que eu mais me aproximei, assim, na calorada e tudo mais, hoje mora comigo no Cruz, tá? Um beijo também, Gabriel. E aí, não sei, assim, eu acho que realmente mudou muito a nossa dinâmica de se relacionar com as pessoas, né? Porque a gente está falando com a pessoa através da tela do celular, do computador. A gente não tem como ver a pessoa pessoalmente. E para ver as pessoas pessoalmente, a gente tem que, tipo, praticamente ir na casa delas, né? Quando a pandemia não estava tão fodida, assim, eu acho que isso ainda era mais possível. Só que eu tenho percebido como isso consegue ser assustadoramente íntimo, sabe? Tipo, antes a gente se via em bar, a gente se via todo dia no vão, mas ir na casa da pessoa quase nunca. E aí tem essas novas questões, assim, sabe? De como vai mudando a nossa dinâmica de se relacionar com as pessoas e tal. Não sei quando eu vou conseguir ver essa pessoa presencialmente, cara. E aí é uma coisa que dificulta mesmo, sabe? Como é que a gente tipo, melhores amigos, a gente consegue se ver. Então, teve essas questões, né? Mas aí eu acho que muito mais outras pessoas sofreram com isso do que eu, por exemplo, né? Porque todo mundo me diz que eu sou popular assim, eu não acredito nisso, né? Eu só acho que eu sou enxerida, pelo contrário. Então, então eu acho É que a popular, sim. pessoa, o pessoal só não teve. Eu acho que o pessoal, assim, em minha defesa, eu acho que a galera de 2020 só não teve tanta oportunidade assim de conhecer outras pessoas, sabe? Por causa da pandemia. Tem essas questões que dificultam, né? Talvez eu não fosse tão vista como popular se a galera não tivesse tido pandemia, por exemplo. Então, tem essas questões, assim. Mas realmente é muito foda, assim. Tipo, virou de cabeça para baixo a forma que a gente se relacionava com as pessoas. Sim, sim, isso foi bastante impactante, eu acho. Aí um pouco a gente direcionando para outras questões que vão um pouquinho, claro que sempre marcadas por essa situação da pandemia, né? Mas também nesse período de um ano, de alguma maneira vocês conseguiram dar uma certa atenção ou tiveram um interesse por atividades acadêmicas, assim, tipo, tive uma ideia de iniciação científica, pensei em participar. O Vinícius disse que trabalha, né? Não sei como que ficou essa. Não sei se a Pietra também trabalha, como é que tá essa agenda, assim, porque sempre tem essa dificuldade se você faz outras coisas. Mas, pensei numa iniciação científica, cheguei a conversar com o professor.
ou me inscrevi para um projeto do Programa Unificado de Bolsas, que é um programa para bolsas de ensino, pesquisa e extensão, que a USP abre normalmente ali em junho, julho, que todo mundo pode se inscrever. Ou até mesmo para o projeto, para o Programa de Educação Tutorial, que é o PET, nós aqui do PET História USP. Ou até, sei lá, grupos de estudo. Pietra disse que está no centro acadêmico agora. Deu para dar uma pesquisada, para conhecer essas diferentes partes da vida universitária também, né, da vida acadêmica? Ou foi bem mais difícil durante a pandemia? Assim? Então, no meu caso, assim, eu sei que tem bastante programa, assim, e tal, a galera é bem engajada nisso, mas pela minha saúde mental, assim, eu nem quis procurar por enquanto, assim. Primeiro por conta da pandemia, depois por conta do tempo. Acho que se eu for iniciar em algo parecido, eu vou ter que organizar muito bem o meu tempo mesmo, assim. Então, por enquanto, ainda não, assim, não é algo descartado, muito pelo contrário, principalmente iniciação científica, acho que super importante, assim, de tudo que eu já dei uma lida, relatos da galera que tá entrando e tá fazendo e tal. Então, acho que é super importante. Eu, particularmente, falando de mim, eu acho que pensando no meu estilo de vida, assim, no momento, eu acho que não seria o ideal, sabe, agora, assim. Então, não é algo descartado, mas no momento não, porque, enfim, exige, né, um aprofundamento, exige muito tempo, exige você se dedicar ao máximo, e aí você tem as outras matérias e tudo mais. Então, eu acho que, assim, é uma coisa a se pensar, assim, antes de você iniciar, sabe? Qualquer tipo de programa é um negócio que você tem que pensar, parar um pouco, raciocinar direito, se realmente você vai conseguir entregar tudo que você pode entregar, sabe? Porque às vezes você tem uma bagagem, você tem um certo conhecimento do assunto, só que outras questões externas influenciam, e aí você acaba não entregando o resultado esperado. Então, talvez sei lá, uns 6 meses pensando aí, organizando as coisas, já resolve o problema, sabe? Então, no meu caso, eu estou buscando esse caminho. Diferente do Vinícius, eu não trabalho aí ainda, né? Eu estou procurando aí emprego, bolsa, alguma coisa. Mas eu tenho tido contato, sim, com algumas questões mais acadêmicas, assim, né? Semestre passado, teve a Maria Cristina, que é professora de medieval, né? Ela abriu meio que um grupo de estudos, né? E aí, dentro da matéria de introdução à pesquisa em história, que foi sobre introdução ao feminismo e tudo mais. E o formato das aulas era de encontros quinzenais, e aí a gente passava 1 hora e meia, mais ou menos, debatendo sobre os textos e tal. Foi uma experiência bem interessante. Eu me inscrevi para algumas bolsas da USP, né? PUB, infelizmente, não consegui passar, que é a único tipo de pesquisa. Como eu ia voltar para Fortaleza, a única modalidade de bolsa que eu conseguiria manter meu desempenho seria em pesquisa, né? E conseguir pesquisa pela PUB é bem difícil, né? Mas aí eu tenho me inscrevido em alguns projetos, o PET, inclusive, e de monitoria também. Então, só estou esperando sair os resultados, né? Então, eu acho que esse ano eu posso ter muito mais contato com isso, né? Ano passado eu acho que foi mais para conhecer o que estava rolando e tal. E com relação à iniciação científica em específico, eu também tenho muito isso que o Vinícius falou, de não sentir que eu estou preparado ainda. Eu acho que ainda posso acumular muito mais coisas, inclusive para os temas que eu penso, né, para uma iniciação científica. E sei lá, eu acho que nos últimos anos da graduação, talvez eu acabe preferindo fazer, né, do que agora. Sim, é sempre importante ter esse tempo de maturação também das ideias, né, de interesses e tal. Ainda tem bastante coisa para ver durante a graduação. Assim. Então, a Pietra trouxe uma informação bem legal, né? Acho que é legal a gente explicar para o pessoal que está ouvindo que existem essas matérias que chamam Introdução à Pesquisa 1 e Introdução à Pesquisa 2, né? Que são matérias que elas podem entrar como optativas, eletivas. As matérias de Introdução à Pesquisa 1 e 2 valem menos créditos, né? Elas valem 2 créditos. Você pode se inscrever com professores específicos, né? E aí alguns deles escolhem, por exemplo, você pode fazer fichamentos, e aí você entrega como para ir desenvolvendo um projeto de pesquisa, né? E vai conversando com esse professor, ele define lá uma avaliação que você tem que cumprir, porque é uma matéria que vale nota, vale os créditos certinho, mas depende muito
do professor. E aí você também pode fazer, como a Pietra fez, fazer parte de grupos de estudo, né? Em que eles marcam a sua presença, você participa dos debates, e aí você tem uma nota lá. Eu acho que a nota é muito mais simbólica, né? Muito mais a questão de estar participando dessa introdução à pesquisa, né? De como pesquisar, de como estar realizando esse ofício dos historiadores e historiadoras. Né? Então, quem ficou interessado, dá uma olhada em Introdução à Pesquisa 1 e Introdução à Pesquisa 2. Aí, caminhando um pouco para o encerramento aqui da nossa conversa, eu acho que a gente já trouxe bastante, várias memórias marcantes, assim, desse ano caótico de 2020. Mas eu queria, se vocês puderem resumir, assim, um pouquinho, uma memória que realmente é a que você falou que, putz, de fato eu fiz uma escolha que foi importante na minha vida, de ter entrado nesse curso, e nesse momento tá o caos, mas ainda faz sentido estar aqui, assim. Eu queria uma memória marcante. Assim. Eu acho que a memória mais marcante, assim, a gente já falou, assim, no meu caso seria ter entrado, assim, e tal, mas se tratando do curso, não sei se eu vou ser tão específico, mas, assim, às vezes, quando eu percebo que realmente foi uma escolha legal, assim, que fiz o certo, pelo menos por enquanto, seria quando eu estou estudando, assim, como eu falei já no início, tem umas matérias que a gente tem mais dificuldade, acha ali uns pontos meio complicados e tá tudo bem, a gente vai se adaptando. Mas tem umas matérias que você fica empolgado, assim, de você estar estudando, sabe? Coisas novas, assim. A Petra falou no início sobre a carga de leitura, e realmente, falando aí para a galera que está entrando, se preparem, porque é muita leitura, é uma carga muito gigante, e tem muita obra, tem muita coisa que praticamente mais que a metade, assim, mais que a maioria, a gente nunca teve contato, né? Então, quando a gente está lendo, a gente vai descobrindo coisas novas e tudo mais. Nas próprias aulas, os professores vão utilizando ali da didática para explicar de diferentes formas, e talvez uma coisa que a gente nunca entendeu, eles falam um certo ponto, certo assunto, e fica mais fácil, a gente absorve aquilo. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é mais no geral, na questão da curiosidade, assim, tudo que a gente vai absorvendo de novo, eu acho que para mim é o que supera as expectativas, assim, é quando eu falo, pô, isso é muito, muito legal, isso aqui é muito interessante e tudo mais. Eu mesmo já me peguei, assim, lendo alguma coisa ou já estudando e, pô, eu tô com vontade de estudar isso aqui, sabe? Era isso que eu buscava, assim, de fato eu gosto do negócio, assim, então eu acho que quando isso acontece, pelo menos comigo, quando eu tenho essa noção, assim, de que tô no lugar certo, pelo menos por enquanto. Eu acho que a graduação é uma experiência de muito altos e baixos, assim. Realmente tem, tipo, dias que a gente não consegue fazer nada, mas tem dias que você fica, tipo, meu Deus, esse conteúdo é muito bom, caralho, assim. Eu sinto meu cérebro crescendo, assim, aumentando de tamanho. E é muito bom, assim, perceber que, sei lá, às vezes quando você está numa matéria e você lê sobre algo, aí você lembra de coisa que você já viu em outra matéria, você fica, nossa, já vi isso, né? Então isso tem a ver com isso, isso e aquilo. Então, essa sensação, assim, de, tipo, evolução, entre aspas, né, de conhecimento é muito... É algo muito mágico, assim, em vários momentos. E uma das memórias mais, sei lá, mais fortes que eu tive não foi necessariamente relacionada ao curso em si, mas às pessoas. Que foi aqui em Fortaleza, né, como eu já falei, não tem o serviço de harmonização para pessoas trans pelo SUS. E aí chegou um momento em que eu não ia ter como bancar os remédios aqui em farmácia e tal. E eu decidi abrir uma vaquinha no meu Instagram para poder conseguir custear até eu voltar para São Paulo. Assim, foi uma coisa muito, muito enorme, assim, sabe? Muita gente compartilhando, muita gente doando. Inclusive, passou bastante, assim, da meta e eu fiquei tipo, caralho, velho. E, sério, eu acho que foi um dos momentos de mais acolhimento, assim, com pessoas que eu conheci na faculdade, que eu conheci a partir da faculdade. Então, foi uma coisa que me fez pensar, nossa, velho, tipo, com esse tipo de gente do meu lado, eu acho que vale muito a pena continuar, sabe? De fato, são esses momentos que ajudam a gente a continuar. E acho que é importante, assim, a gente falando muito de... Historiador acaba falando do passado, né? Das memórias e tudo mais. Mas também estamos recebendo novos futuros historiadores, futuras historiadoras.
E eu queria saber se vocês têm alguma mensagem para esse pessoal que está começando o curso esse ano, assim, um pouco como uma forma da gente encerrar, né? O que vocês diriam de... Acho que a Pietra já comentou algumas coisas, Vinícius também, de dicas e de orientações. Mas uma mensagem, assim, que vocês passariam, né? Para o pessoal que está começando o curso agora, assim. Bom, primeiro, parabéns aí. Todo mundo sabe que não é fácil. Talvez o parabéns de vocês, eles tenham até um peso maior, porque como eu falei no comecinho, passar no vestibular no meio de uma pandemia, real, vocês são muito foda, assim. Então, um parabéns dobrado, assim. Bom, se eu fosse falar, assim, seria que o curso é muito legal, vocês vão gostar muito. Eu acho que o curso de História é um curso que, sei lá, experiência própria, assim, de todo mundo que eu conversei, mas eu sinto que a gente pensa bastante para fazer e tal, mas a gente age um pouco pela emoção, assim, porque real a gente gosta e sente essa sensação de que é um, um campo, assim, muito legal de atuar e de estudar. Então, eu tenho certeza que praticamente 70% de vocês que passaram tem esse amor assim pela área. Então eu acho que esse é o principal ponto, assim, isso vocês já têm. E entrando, estudando durante a graduação, acho que isso vai se intensificando ainda mais. Não deixa com que o EAD faça esse amor assim pela área e essas coisas abater a gente. É normal, todo mundo é ser humano e a gente sabe que isso vai acontecer, é normal. Tudo bem não está sempre bem, assim, isso acontece. Mas tenta focar nisso, no fato de que isso um dia vai passar, como todas as outras crises pandêmicas aí acabaram e essa também vai ser só mais uma. E uma coisa legal também é que a gente está vivendo a história, né? Então, focar nisso também, tentar trazer as coisas boas, assim. Já pensaram que a gente, para quem vai querer dar aula, a gente vai poder falar com muita propriedade sobre esse assunto lá na frente, assim, porque real todo mundo viveu, a gente está vivendo isso. E é isso, aproveitem o máximo. Como eu falei, não se deixam abater pelo EAD, vai dar tudo certo. Qualquer coisa vai ter um turbilhão de pessoas muito engajadas e com um coração enorme, que nem a Pietra falou, a galera até te surpreende às vezes, assim. Enfim, tenta focar sempre nas coisas boas, porque vai dar tudo certo. Parabéns mais uma vez para vocês. Qualquer coisa, dá um salve na gente. Eu também queria reiterar o que o Vinícius falou sobre os parabéns, porque realmente eu também acho que se eu tivesse feito vestibular na pandemia eu não teria passado. É um parabéns muito maior, assim, por ter vocês terem conseguido. Deve ter sido triplo dificuldade de uma situação de não pandemia, né? Você correndo risco de vida e tudo mais. O que eu tenho para dizer é, assim, realmente tentar ir com calma, sabe? Tipo, eu sei que muita gente se empolga e tudo mais, e é importante se empolgar, é importante que a gente consiga manter essa chama do empolgamento viva ao longo da graduação, né? Porque tem momentos que são difíceis, né? E aí tem momentos que tem situações que fogem do nosso controle e que vão para além da graduação. Então, realmente, tentem ir com calma, assim, respeitando os limites de vocês. Uma nota baixa acontece, uma reprovação acontece. Então, vocês não precisam entrar com, sei lá, querer fazer tudo perfeito, porque às vezes simplesmente não tem como. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredita que nos piores momentos da gente são os momentos em que a gente mais pode perceber que não dá para desistir. É isso que eu tenho para dizer para vocês, assim. Respeitem o que vocês estão conseguindo fazer e não se sintam culpados por isso, sabe? Às vezes realmente não tem como. Eu espero que vocês consigam manter um ânimo, eu espero que vocês estejam presentes nas aulas e qualquer tipo de ajuda que vocês quiserem, vocês podem recorrer aos colegas de vocês, vocês podem recorrer às entidades acadêmicas, né, o centro acadêmico, outros grupos, coletivos. Então, por mais que o EAD e o ensino remoto dificultem a nossa experiência na universidade, ainda tem muita gente se esforçando bastante para conseguir prover o possível nesse período. Não desistam, por favor. Sim, é isso. Eu faço das palavras do Vinícius e da Pietra as minhas aqui. Parabéns e boa sorte. Seguimos juntos. Agora, para a gente encerrar com um clima um pouco mais tranquilo, né? Uma outra coisa que a gente ficou extremamente curioso e que vai dar ótimos extras para o Pet publicar no Instagram.
Inclusive, sigam o Pet no Instagram, porque a gente faz, de vez em quando, solta algumas coisas por lá. A gente está muito curioso para saber se vocês passaram a famosa vergonha na aula online, né? De deixar o microfone aberto e falar alguma besteira, reclamar do professor, reclamar do coleguinha que não para de falar e já são 11 horas da noite, porque a gente sabe que às vezes isso acontece. Ou então, sei lá, a passar pelado alguém atrás, assim, da câmera, de vez em quando acontece. Então, quais foram as vergonhas que vocês passaram ou que vocês presenciaram nas aulas online, né, nesse período? Porque, assim, querendo ou não, acaba acontecendo com todo mundo, né? Então, comigo mesmo não aconteceu, assim. Eu confesso que, sei lá, eu já fui cozinhar a janta enquanto tava tocando a aula online do meu lado, assim. Já fui, sei lá, limpar a casa, ajeitar o quarto. Porque às vezes não tem como ficar parada, né? Isso aí é ok, assim. Mais uma vez aconteceu de uma matéria, eu acho que se essa pessoa escutar, ela vai saber que é pra ela, que é sobre ela, de que um menino, ele tava deitado no sofá e vendo a aula pela televisão. E aí ele deixou a câmera aberta, e aí tava lá, tipo, ele a aula toda deitado no sofá, assim. E aí todo mundo falando no grupo, assim, tipo, cara, você tá com a câmera ligada, não sei o que, não sei o que. E aí ele só foi ver no final, depois que a aula acabou, assim, e aí, nossa, esse dia foi memorável, assim, foi muito engraçado. Isso me lembra antes do Vinícius falar, teve uma vez, durante o segundo semestre de 2020, eu comecei a trabalhar num outro lugar e era presencial, né? Então eu assisti aula no ônibus, assisti aula no ponto de ônibus, voltando, enfim, assisti aula tomando banho, chegando em casa depois de chegar da rua. Mas teve uma vez que foi muito engraçado que eu jantei, né? Tava ali vendo a aula, vamos debater o texto. Eu não tinha lido o texto, mas falei, vou assistir aqui, né? Tranquilo. E aí eu sentei no sofá em um primeiro momento, né? Até aí tudo bem, passou uns 5 minutos eu já tava deitado. Coloquei o celular ali num cantinho, né? Bicho, eu só lembro que eu acordei, já tinha acabado a aula fazia uns 20 minutos, assim, e tava só eu na sala do Google Meets, assim, sabe? E aí eu fiquei me perguntando, será que o professor perguntou, tipo, Ulisses, você tá aí ainda? Posso sair? Você tem alguma dúvida? E eu só não respondi porque eu tava apagado no sofá, assim. Mas até hoje eu não sei se ele se preocupou comigo, que fiquei até altas horas ali na sala do Meets. Mas diga lá, Vinícius, você tem alguma história para contar? Então, no primeiro semestre, assim, aconteceu um negócio que eu vi, assim, que eu ri demais. Foi assim, alguns professores não usam o link fixo, né? Eles mudam e etc. E aí, isso foi no primeiro semestre, assim, no finalzinho. Eu entrei no link e o link era o link da semana passada, né? Ou seja, era o link errado. Só que aí, quando eu entrei, tinha uma pessoa com a câmera aberta que provavelmente fez o mesmo que eu. Infelizmente entrou no link errado, mas tudo bem, né? Você sai, pergunta no grupo, a galera te passa, ou vê no e-mail e tal. Só que essa pessoa tava com a câmera e com o microfone aberta, e ela tava falando, acho que com o pai dela, não sei, e tava, tipo assim, muito pistola, assim, muito puta com o professor, e aí xingava. Não, o desgraçado do professor mandou o link errado, que não sei o quê. Meu, eu chorava de rir, assim. Depois eu comentei com um colega meu e eu falei, velho, você tinha que estar nesse momento, porque foi tão hilário que foi sacanagem só eu ter visto aquilo, sabe? Muito engraçado. E aí a pessoa que estava do lado dessa pessoa falando assim, né? Não, mas será que não tá errado o link? A pessoa pistola, não tá errado, mandou errado, esses professores não sabem mexer em computador, que não sei o quê, e tudo mais. Então, assim, foi sensacional. Eu só lembro que fechou a câmera, saiu e aí eu fiz o mesmo. Aí voltei para a aula, demorei uns 10 minutos para me recompor. Assim. Eu nem abri a câmera. Eu fiquei uns 10 minutos quando eu acertei o link assim. Eu fiquei uns 10 minutos, nem abri a câmera. Eu falei, não, vou começar a rir e tudo mais. Mas esse dia eu chorei, literalmente, assim, escorria a lágrima no meu olho. Eu tava chorando de rir. É isso que o Ulisses falou sobre ficar muito tempo na aula. Eu lembro que teve uma vez que eu fui ver a gravação da aula, né? Porque eu não consegui ir no dia. E aí, tipo, o vídeo da gravação tinha 4 horas de duração. E aí eu fiquei, tipo,
meu Deus, como assim? 4 horas de vídeo, cara. E aí eu fui falar no grupo, né? Gente, vocês se empolgaram nessa aula, né? Quanta discussão deve ter rolado. E aí o cara falou, não, foi porque eu esqueci de sair da sala e aí continuou gravando. E aí, tipo, ele passou 2 horas assim na sala porque ele esqueceu de sair, velho. Nossa, eu ri muito nessa hora, cara. Coisa que aconteceria comigo, assim, total. Sim, são essas peripécias, assim, que acabam acontecendo. Já aconteceu comigo também esse labirinto de links, assim, de que você cai num link, aí vai todo mundo para um, aí o professor aparece no outro, assim, aí, ok, tá, gente, mas vamos voltar, aí não sei o que e tal. Sempre foi complicado, mas no fim acho que sempre deu certo, assim, né? Inclusive, vocês trouxeram também ótimas ferramentas, né, que eu acho que para o pessoal que está entrando são maravilhosas. Muita atenção aos e-mails, sempre no horário da aula tentar abrir o e-mail para ver se tem alguma novidade do professor. Ao Facebook, né, o grupo do Facebook, o História USP 2021, e também aos grupos de WhatsApp, né, que acabaram se tornando uma febre. Assim, quando eu entrei era só o grupo da turma, né? Ah, turma de 2017, turma de 2018. Agora é uma ferramenta muito útil para fazer a disciplina de História da América Independente 1. E aí todo mundo que está na matéria meio que troca as informações por ali e ajuda bastante. E aí, para a gente encerrar de vez aqui, queria saber qual que é a atividade da vida universitária que vocês mais têm vontade de fazer presencialmente, assim. Se enfim, comer aquele estrogonofe do Bandejão Central novamente. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu estou morrendo de saudade de um estrogonofe no Bandejão. Se é ir numa festa, se é ir numa quibe, se é passar pela Florestan e sentir aquele cheiro maravilhoso dos livros, sentar no centro acadêmico para tomar um cafezinho durante a tarde, para tomar uma cerveja, reclamar da Atlética do lado, reclamar da bateria que está tocando na Praça do Relógio, se é a fila do Xerox, a Pro-Aluno travada, assim, são muitas saudades que eu tenho. Eu queria saber de vocês o que vocês mais querem fazer quando a vida presencial na USP voltar. Eu acho que o bandejão, sem dúvida. O bandejão é sensacional. Mas eu vou falar festa, assim. Tipo, festa universitária. A gente não conseguiu ir, pelo menos eu não consegui ir e tal. E sempre que tocam nesse assunto, tipo, pô, o que você vai fazer quando tudo voltar e tal? Festa universitária, com certeza. Isso é algo que deve marcar, assim. E pra gente, igual você falou, né? A gente vai ter 3 entradas. Foi a entrada principal ali, aí foi o EAD, aí vai ter a próxima entrada. Nessa próxima entrada, eu tô até com medo das festas, entendeu? Porque vai rolar de tudo, assim. Então, assim, é isso. Com certeza, no meu caso, o que eu quero, assim, logo, assim, quando voltar, são as festas. Cara, eu acho que eu não tenho como elencar uma coisa só, velho. Eu sinto falta de tudo, assim. Eu sinto falta dos mínimos detalhes da convivência, sabe? Tipo, poder ver a pessoa, assim que você chega no chão, no vão, quer dizer. Tomar um café, assim. Eu sinto falta do salgado da Helenita. Eu sinto falta até de ter que subir e descer aquela rampa enorme, assim, do vão. Eu sinto saudade do bandejão também. Eu sinto falta de sair da aula e beber, assim, no aquário. Nossa, cara. Eu sinto falta de tudo. Eu real não tenho como elencar uma coisa só, sabe? Eu sinto falta das pessoas. Até dos professores, assim, na aula. 4 horas de aula, eu sinto falta, assim, presencial. Mas é isso, né? Eu acho que eu quero muito também ter a chance de poder ir ou em algum evento universitário, assim, tipo BIF, ou então numa viagem de campo, assim. Tem umas matérias que eu quero muito poder ter a chance de fazer presencialmente. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje com essas pessoas incríveis que eu adorei conhecer. Fiquei muito feliz de vocês terem participado, de verdade. Acho que foram relatos, foram dicas, foram experiências. Espero que ajudem muito quem está ouvindo a gente. Para mim foi super gostoso lembrar da história, agradecer muito a participação do Vinícius e a participação da Pietra. Eu acho que foi incrível demais. Se vocês quiserem deixar suas palavras finais aí. Bom, eu que agradeço. Foi muito legal bater esse papo com vocês aí. Vou sair mandando o link quando sair o episódio para todo mundo. Aí, ouvem isso aí, escutem aí. Eu acompanho vocês lá no podcast, lá no Spotify. É muito bom.
aconselho todo mundo a acompanhar os episódios. E é isso, muito obrigado, Ulisses, e todo mundo aí. Valeu, Pietra. Eu queria também agradecer, assim, pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que foi um papo muito bom, assim, e que, inclusive, a gente está fazendo isso de manhã, né? Eu acho que isso vai me ajudar muito a, sei lá, ter ânimo pro dia, porque foi muito bom falar de todas essas coisas. Também queria parabenizar de novo quem conseguiu passar esse ano, quem está entrando agora, e espero poder ver vocês nas aulas, assim, alguma optativa, sei lá, e poder beber com vocês no vão quando for possível. Então, é isso, um beijo para todo mundo. Show. Então fica aqui o nosso forte abraço, nosso grande parabéns. E sigam o Pet nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E fiquem de olho nos próximos episódios do Perfis da História. Abração, gente. Até mais. É isso, pessoal. Agradecemos pela audiência e esperamos que vocês tenham curtido esse formato. Acompanhem o Pet nas redes sociais para saber quando saem os novos episódios do Perfis. Um beijo e até a próxima!